Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Noêmia Soares e esse aqui é o nosso cantinho onde eu ajudo você a confeccionar a sua própria peça de vestuário em crochê. E você é muito bem-vindo aqui neste canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não está inscrito no canal e você gosta de vídeos como este, eu quero te deixar um convite. Aqui embaixo do lado do meu nome tem um botãozinho escrito inscrever-se. Clica naquele botãozinho para você se inscrever aqui no canal e já aproveita, ativa o sininho das notificações para que assim todas as vezes que eu trazer vídeo novo aqui para o canal, o YouTube te notifica e você já pode vir assistir. No vídeo de hoje eu quero ajudar você a confeccionar este vestido de crochê. Junto com este vestido, nós vamos ter também este cardigan ou sobretudo, feito também no crochê. Ele é de manga longa, ele tem esse desenho do ponto e veste muito bem. Eu vou até colocar ele para vocês verem, só que assim, neste vídeo eu vou ensinar você somente o vestido. Aqui em cima no e-card, também aqui na descrição do vídeo e também linkado no primeiro comentário, eu vou deixar para você o link para você confeccionar também este cardigan ou sobretudo, como você quiser chamar. Olha. Vocês já viram aí no início do vídeo, já deixei as imagens para vocês. Ó. Lindo, né, gente? Bom, então no vídeo de hoje nós vamos confeccionar o vestido, tá? E no próximo vídeo nós vamos confeccionar o sobretudo ou cardigan, tá bom? Eu quero te fazer um convite. Se você já está inscrito aqui no canal, eu quero convidar você para ser membro aqui do meu canal. Aqui embaixo, do lado do meu nome, tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clica nesse botãozinho para você se tornar membro aqui do canal. Aí você me pergunta, qual é a vantagem de eu ser membro do seu canal? Você vai estar me ajudando a manter este canal aqui ativo. Você vai estar me ajudando a melhorar os vídeos, trazer vídeos com mais qualidade, porque eu vou poder estar comprando equipamentos melhores, né? E vou poder estar trazendo para você vídeo de maior qualidade. Qual é a mensalidade que você vai pagar para ser membro aqui do canal? R$ 7,99 somente por mês. E também a vantagem de você ser membro aqui do canal, você terá vídeos antecipados. Quando eu postar o vídeo, você vai ser a primeira a receber o vídeo. 7 dias depois que você já está de posse do vídeo, aí que o vídeo vai ficar liberado para as pessoas que não são membros. E também você vai ter a oportunidade de me ajudar a escolher qual é o próximo passo a passo que você vai querer ver aqui no canal. Eu vou estar sempre compartilhando com você na área de membros. E você já vai ficar por dentro de tudo o que virá no futuro aqui para o canal. Que primeiramente eu trago ao seu conhecimento para depois escolher qual é o próximo passo a passo. Nós vamos escolher junto o próximo passo a passo que virá para o canal. Se você não tem condições de se tornar membro aqui do canal, você também pode estar me ajudando. Aqui embaixo, do lado do meu nome, tem o botãozinho de Valeu Demais. Ali você pode estar me enviando para mim a partir de R$2. Você pode estar escolhendo qual é o valor que você tem condições de enviar para mim e enviar essa importância para mim. Gente, eu não estou pedindo para você essa importância para me ajudar financeiramente, no meu financeiro, na minha vida aqui financeira. Não. Essa importância sua que vai chegar para mim é para o nosso canal. É para a melhoria do nosso canal. Melhoria nos vídeos, nos equipamentos aqui para poder eu estar trazendo vídeos de melhor qualidade para vocês. Tipo, para comprar uma câmera, para comprar um tripé, porque na verdade agora, no momento, eu estou precisando de comprar um tripé. Então, esse valor que você vai estar me enviando é para ajudar nessa parte, para melhorar o vídeo para você, tá bom? Então, o valor é para melhorar para você, não é para mim, ok? Bom, gente, então, olha, agora o próximo passo que a gente vai fazer, eu vou ensinar você, ajudar você
como tirar as suas medidas para fazer o vestido justo no corpo, que todo mundo tem essa dúvida, né? Como tirar as medidas, como fazer um vestido justinho no corpo. E também vou ajudar você, como você tirar a sua medida para você fazer um vestido mais soltinho no corpo, se você não gosta, justo, tá bom? Então, vamos lá conferir. Agora eu vou ensinar para quem quer fazer o vestido assim, marcando o corpo, tá? Então aqui, ó, você vai precisar a mesma coisa, a medida do busto, vai tirar a medida do busto, vai anotar a medida da sua cintura, a medida do seu quadril, tá bom? Você vai precisar também do tamanho da sua capa. Isso tudo você vai tirar e vai anotar num caderninho. Para iniciar, aqui, ó, nós vamos iniciar o nosso vestido da barra. Então, aqui a barra, você vai começar com a medida do busto, tá bom? Começa com a medida do busto, ou você pode começar 10 centímetros a menos, ou você pode começar com a medida exata do busto. No meu caso, eu comecei com 20 centímetros a menos, que o meu busto é 90, eu comecei aqui a barra com 70, tá? Mas você pode começar com a mesma medida do busto, ou 10 centímetros a menos, ou como eu fiz aqui, tá bom? Então, você vai começar aqui pela barra. Mas tá, e aí você tirou a medida do busto, da cintura e do quadril, comprimento total do vestido que você quer, e a medida da cava. Todas essas medidas você vai anotar. Aqui é a mesma coisa. Para você saber quantas carreiras você vai trabalhar para começar o aumento aqui, para aumentar para o quadril, você vai fazer a mesma medida. Você põe o seu dedo aqui no pé da sua bunda e segue para frente, vem aqui para o lado. Ó. E aí você vai medir até o tamanho que você quer do seu vestido, tá bom? Ver quantos centímetros dá. Esse total que você mediu aqui é o total de carreira que você vai trabalhar somente com a medida que você vai iniciar aqui a barra, se é a medida do busto, ou enfim, a medida que você iniciar a barra, você vai trabalhar todo esse tamanho que você tirou aqui, a medida da barra até aqui. Quando chegar aqui, aí você vê que você vai começar, deixa eu ficar de lado para você ver, aqui assim mais ou menos, né? Você vê que vai começar a aumentar para o quadril, então você vai trocar por uma numeração maior de agulha. E aqui, ó, você vai medir daqui, da onde aumenta, tá vendo? Você chega aqui, ó, a gente tem aqui essa pelota aqui que a gente tem aqui do lado, bem no pezinho da pelota, você pega aqui, ó, na pelota. Aí você vai medir ali naquele pezinho da sua pelota, ali do início, onde começa a aumentar o tamanho do quadril, até mais ou menos o meio do quadril aqui, o que você vê, aqui ó, quando você chega aqui, você vê que começa a diminuir aqui pra cintura, tá vendo? Começa essa diminuição pra cintura. Então daqui da onde você começou o aumento, você vai trabalhar com agulha maior e você vai medir quantos centímetros dá daqui até a metade aqui do quadril, onde vai começar a diminuir aqui pra cintura. Então esse pedaço aqui você vai trabalhar com agulha maior. Né? Você vai começar com uma numeração, daí você vai trocar para outra numeração, que durante o vídeo eu falo para vocês a numeração de agulha que eu peguei. E aí aqui, ó, esse tanto aqui é o que você vai trabalhar com a agulha de numeração maior. Aí vai começar a diminuição aqui para a cintura, ó. Aí você vai pegar um número a menos, tipo, eu tô aqui com a 3,5, então eu vou pegar a 3 e vou trabalhar mais ou menos, ó. Você vai medir daqui até na cintura aqui, ó. Quanto deu daqui até na cintura, ó. Esse tamanho aqui é o tamanho que você vai trabalhar com outra numeração de agulha. Então aqui eu peguei a número 3, trabalhei a metade aqui, ó, com a número 3, aí eu passei novamente para a agulha de número 2 para diminuir bem, para chegar na minha cintura. Aí aqui eu vou precisar ter o tamanho da minha cintura, né? Quando chegar aqui na cintura. Aí você chegou aqui na cintura, você vai continuar com a agulha de número 2. Se você precisar de fazer diminuição aqui, eu ensinei no vídeo como você fazer diminuição aqui pro corpo. Você vai medir também a distância aqui, ó, do corpo, da cintura, até chegar aqui, ó, aonde tá o seu sutiã, tá vendo? Seu sutiã pega aqui, você vai ver quantos centímetros tem, ó, isso daqui. Aí você vai trabalhar com a agulha de número 2, tá vendo, ó, pro corpo. E aí aqui, pro busto, você pode trocar a numeração da agulha, pegar a 3, ou você pode continuar com a 2, tá? Porque se você fez diminuição aqui, aí aqui você não faça diminuição, continua com a 2, até chegar aqui em cima. Eu comecei o vídeo falando pra vocês que eu ia fazer tomara que cai, só que daí eu resolvi colocar as alcinhas, tá? Eu coloquei a alcinha, mas eu ensinei pra você no vídeo, se você quiser deixar tomara que cai, eu ensinei como você fazer pra deixar tomara que cai, tá bom? E esse pedacinho aqui, ó, você mede também, ó, daqui, debaixo do seu seio, até chegar aqui, que é o início da cava, tá, ó? Você mede por cima do seio para ver quantos centímetros. E esse tamanho aqui é que você vai trabalhar com a numeração da agulha que você trocou. Então, gente, tirado todas essas medidas, você vai anotar, tá? Você tira todas essas medidas e anota, tá bom? Não deixa de anotar.
Vou recapitular bem rapidinho aqui com vocês. Eu sei que essa introdução tá grande, mas é bom para quem quer fazer o vestido igual eu faço aqui. Então aqui, ó, você vai medir daqui, ó, do pé da sua bunda, tá vendo? Ó, do início dessa pelota que a gente tem aqui do lado. Você vai medir daqui até o comprimento que você quer. Vai anotar. Esse comprimento aqui é o que você vai trabalhar com a medida do busto, tá? Com a agulha só, sem trocar agulha. Isso daqui, ó, para saber quanto você precisa trabalhar para começar o aumento do quadril. Aqui, ó, daqui que você vai começar o aumento do quadril, ó, é aqui, né? Bem aqui, ó, que você vai começar o aumento do quadril. Você vai trocar para uma agulha maior e você vai medir até a metade aqui do quadril. Que você vê que chegou aqui nessa metade aqui, ó, mais ou menos aqui assim, você pode ver que o seu corpo começa a diminuir aqui para a cintura, ó, tá vendo? Então, esse pedaço, daqui a aqui você mede para você saber quantos centímetros você precisa trabalhar com a agulha maior. Quando atingir aqui os centímetros, você nunca deixa de experimentar, tá? Você experimenta a sua peça sempre. Quando você atingir aqui, ó, esse tamanho aqui, aí você vai trocar a numeração da agulha, vai pegar uma agulha menor um pouco, vai trabalhar mais ou menos até aqui assim, com a agulha menor, e aí você vai trocar novamente para chegar na cintura. Aí a cintura, você vai afinar ela bem, e aí você vai subir com o mesmo tamanho da cintura aqui pro corpo, porque o nosso corpo é o mesmo tamanho da cintura aqui, ó. Você sobe o mesmo tamanho aqui, mede da cintura até aqui quanto dá, tá vendo? Da cintura até aqui você mede quanto dá, para você saber quantas carreiras você precisa trabalhar até chegar aqui. E aqui você vai aumentar um pouquinho pro busto, tá? Você aumenta um pouquinho aqui pro busto e vem até aqui. Aqui você vai trocar, né, a numeração de agulha para fazer essa parte de cima aqui. Ou se você quiser tomara que caia, você vai parar aqui. Então é isso. Agora vamos para o passo a passo. Deixa eu subir aqui, gente. Eu até suei para falar aqui com vocês. Eu tô toda suada já. Então é isso, gente. Agora vamos conferir o passo a passo? Então vamos começar? Para iniciar, você vai iniciar com a medida do seu busto. No meu caso aqui, a medida do meu busto é 90 centímetros. Como eu gosto do meu vestido bem desenhado no meu corpo, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, então, o meu busto é 90 centímetros. Eu vou começar 20 centímetros menor para a barra, tá? Eu vou fazer 20 centímetros menor. Então, eu vou iniciar aqui com um cordão de 70 centímetros. Mas aí, você talvez não gosta do vestido tão justinho em você. Mas mesmo assim, eu aconselho você a fazer um pouco menor. Então, você faz aí 10 centímetros a menos, tá? Porque os 10 centímetros é o que o seu vestido, depois de pronto, ele vai ceder. E esses 10 centímetros que você fez a menos, quando ele ceder, ele vai chegar no seu tamanho normal, tá bom? Então, no meu caso, eu vou fazer 20 centímetros a menos, tá? Então, aqui, ó, eu vou iniciar fazendo correntes. E esse total de correntes, gente, não precisa contar. Você vai fazer aí um bom tanto de correntes, tá? Eu nem vou contar as correntes que eu vou fazer aqui. Eu só vou fazer correntes, muitas correntes, sem contar, tá bom? Não vou contar. Por quê? Porque depois, se sobrar correntes aqui, você pode estar desmanchando as correntes que sobrarem aqui e tá utilizando o fio. Você pode utilizar ele, que eu vou mostrar para você depois como você utilizar o fio das correntes que você vai desmanchar aqui, tá bom? Então, bora lá fazer várias correntes. Aqui eu vou fazer só um exemplo, tá? Porque o meu, eu já iniciei, ele tá aqui, ó. Eu já iniciei e ele já chegou até na altura de fazer o aumento pro quadril. Então, eu vou só mostrar pra vocês aqui o desenho do ponto. Aí, depois a gente vai continuar na peça do tamanho normal, tá bom? Depois que você fez aqui um cordão bem grande de correntes, assim, não, você tem que imaginar, tipo, você precisa aí de, vamos dizer que você precisa de 70 centímetros. Então, você faz um cordão bem grande, que você vê que você vai conseguir depois trabalhar 70 centímetros nele, para ele ficar com 70 centímetros, tá? E se você trabalhar os 70 centímetros e sobrar corrente, é o que eu falei, você pode estar desmanchando. Bom, agora, aqui, nessa carreira que nós vamos fazer aqui, é que nós vamos começar a medir aqui a medida que a gente vai precisar, tá bom? Então, feita aqui as correntes, eu vou pular a primeira corrente, eu venho na segunda corrente e vou começar a colocar pontos baixos. Então, eu vou colocando um ponto baixo para cada correntinha da base, ó.
Cada correntinha eu vou colocar um ponto baixo. Eu sempre inicio o meu trabalho assim, sempre falei pra vocês que é assim que eu prefiro, tá? Porque se você faz aí um cordão de 70 centímetros e emenda o cordão, né? Faz ele em círculo. Quando você vai trabalhar a primeira carreira de ponto baixo, você já não vai ter mais 70 centímetros. Ele vai ficar bem menor, tá? Ele vai ficar bem menor do que 70 centímetros. Por isso que eu peço para você fazer aberto assim primeiro e medir, para depois você continuar o seu trabalho. Então, você vai fazendo assim, ó. E aí, você vai medir. Quando você alcançar aqui 70 centímetros, aí você vai fechar em círculo. E quando você for fazendo as carreiras de ponto baixo, você pode esticar, pode puxar a sua carreira para esticar ela, tá? Para ela chegar no tamanho, já ceder e chegar no tamanho, não tem problema. Às vezes você vai colocando os pontos e vai cuidando para não esticar, para ficar... Não, você pode esticar o seu trabalho, tá? Pode ir fazendo, pode esticar as correntes, para ela chegar no tamanho certo, tá? Porque isso aqui já é bom que ele já vai cedendo, tá? Então, vamos colocar aqui as correntinhas. Essa corrente aqui não precisa você esticar, esse cordão aqui não. Você vai esticar aqui, ó, na hora de você medir aqui, ó. Você estica ele para ele chegar ao tamanho lá, assim, você estica e depois você mede, tá? Bom, trabalhei aqui os pontos baixos. Sobre o esticar que eu falei pra vocês, gente, ó, você vai esticar agora, você pega e estica o seu cordão, né? Depois que você esticou, aí você vai largar assim e vai medir, tá? Você não vai medir ele esticado, não. Você dá uma esticada assim, só pra ele ceder, o que ele tiver de ceder, aí você vai largar o seu trabalho, aí você vai medir pra ver se já tá no tamanho que você precisa. Tá bom? Medir sem esticar depois, tá? Não vai medir esticando, não, porque depois vai dar errado a sua medida. Então, você estica ele para ele ceder, aí você vai pegar e vai medir. No meu caso aqui, eu preciso de 70 centímetros. Então, eu vou colocando os pontos baixos até que quando eu meço dá 70 centímetros. Você tem que fazer a mesma coisa no seu. O seu busto é 110, então se você for fazer 20 centímetros a menos, você vai fazer com 100. Se você for fazer... se você for fazer 20 centímetros a menos, você vai fazer com 90 centímetros. Se você for fazer só 10 centímetros a menos, você vai fazer com 100. Se no caso seu busto for 110, tá bom? Se o seu busto for 90, igual o meu, se você quiser 20 centímetros a menos para ficar bem justinho no seu corpo, então você vai fazer com 70 centímetros. Se você quiser só 10 centímetros a menos para ele não ficar tão justinho no seu corpo, então você vai fazer com 80 centímetros, se o seu busto for 90 centímetros, e assim sucessivamente. Bom, você conseguiu aqui a medida que você precisa, agora sim você vai fechar em círculo. E aí sobrou aqui umas correntes. Essas correntes que sobrou, eu vou desmanchar depois e eu já vou mostrar pra vocês como eu vou usar o fio que eu vou desmanchar aqui, tá bom? Então agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fechar em círculo, ó. Vou colocar aqui no primeiro ponto baixo, né, e fechar aqui. Agora, gente, eu costumo trabalhar ponto alto alongado. E eu falo ponto alto, tá? Se você não quer trabalhar ponto alto alongado, você trabalha ponto alto normal. Mas aqui eu vou sempre falar ponto alto, tá? Eu não vou ficar sempre falando ponto alto alongado, ponto alto alongado, ponto alto alongado. Não, eu vou falar só ponto alto, tá bom? Então, aqui nós vamos iniciar com 3 correntes. 1, 2 e 3. Aqui nós vamos trabalhar um grupo de 3 pontos altos fechados junto. Então, eu coloquei aqui 3 correntes. Agora, eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro do mesmo ponto e vou colocar um ponto alto pela metade, deixar na agulha. Volto aqui dentro e vou colocar mais um ponto alto pela metade e deixar na agulha. Agora, eu vou fechar tudo junto, tá? Ó, encerrei tudo junto. Fiz um grupo de 3 pontos altos fechados junto. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1 e 2, e vou fazer novamente mais um grupo de 3 pontos altos fechado junto.
no mesmo ponto de base, tá? Então, eu vou fazer o primeiro ponto, vou laçar e vou vir aqui, vou fazer o segundo ponto e laçar a agulha e vir aqui dentro do mesmo ponto, tudo no mesmo ponto de base, tá, gente? E fazer o terceiro ponto, sempre deixando, não finalizando o ponto, deixando na agulha. E agora, eu vou finalizar tudo junto. Ó, fechei aqui, tudo junto, tá bom? Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar a minha agulha, vou vir aqui na base e vou contar 1, 2, 3, venho no quarto ponto e vou colocar um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar a minha agulha e vou vir aqui na base e vou contar 1, 2, 3, venho no quarto ponto e vou fazer aqui novamente os meus grupinhos de 3 pontos altos fechados junto. Aqui eu iniciei só com 2 grupinhos, mas quando eu for finalizar a carreira, eu vou colocar mais um grupinho aqui dentro deste ponto, porque eu preciso ficar aqui com 3 grupinhos de 3 pontos altos fechados junto, tá bom? Aqui eu já vou fazer completo, ó, eu vou fazer o primeiro grupinho de 3 pontos altos fechados junto, ó, eu sempre deixo na agulha e não finalizo, laço, volto lá dentro do mesmo ponto da base, vou fazer o meu segundo ponto alto pela metade, laço a minha agulha, volto dentro do mesmo ponto da base, vou fazer o meu terceiro ponto alto pela metade. E agora, eu vou fechar tudo junto, ó, fechei, tá vendo? Agora, eu vou fazer 1, 2 correntes, vou laçar a minha agulha e vou voltar no mesmo ponto e vou repetir 3 pontos altos fechados junto, ó. Faço o primeiro pela metade, deixo na agulha, faço o segundo pela metade e deixo na agulha e faço o terceiro pela metade e deixo na agulha. E agora eu vou fechar os 3 juntos, finalizando assim. Então, eu tenho aqui o segundo grupinho de 3 pontos altos fechados junto. Vamos pro terceiro. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar e vou vir aqui dentro do mesmo ponto e vamos fazer o terceiro. Ó, faço pela metade e deixo na agulha. Vou lá, faço novamente pela metade e deixo na agulha. E vou lá e faço novamente pela metade o ponto alto e deixo na agulha. E agora eu vou fechar tudo junto. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos fechados junto. E isso daqui, nós vamos repetindo toda a nossa carreira. O grupinho de 3 pontos altos fechados junto e o ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente somente de separação, vou laçar e vou contar 1, 2, 3, venho no quarto ponto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar e vou contar 1, 2, 3 e venho no quarto ponto, vou repetir aqui os meus 3 grupinhos de 3 pontos altos fechados junto. Então, ficou assim a minha primeira carreira, ó, ponto alto e os grupinhos de 3 pontos altos fechados junto, um ponto alto, grupinho de 3 pontos altos fechados junto, toda a minha carreira. Peguei um cafezinho aqui, tá, gente? Porque cafezinho sempre é bom, né? Café sem açúcar, tá, gente? Meu café sempre é sem açúcar. Agora aqui, ó, pra finalizar, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Nós vamos fazer uma corrente... Desculpa. E vamos finalizar, né, aqui do mesmo jeito, pulando 1, 2, 3, venho no quarto ponto e aqui eu vou colocar um ponto alto. Aí eu vou pular aqui 1, 2, 3 e vou finalizar aqui. Ah, Noemi, mas pra mim não deu, sobrou um ponto só. O que eu faço? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, vai pular 1, 2 e vai vir no terceiro e vai colocar o seu ponto alto e aí vai sobrar 2 pontos aqui. Você vai pular os 2 pontos também e finalizar a sua carreira, tá?
Ah, Noêmia, mas pra mim sobrou só 2 pontos aqui. Não tem problema. Então, você vai fazer 1, 2, 3, vem no quarto ponto, você vai colocar um ponto alto aqui e vai pular os 2 pontos altos que sobrou, os 2 pontos aqui que sobrou e finalizar a sua carreira. Vamos dizer que aqui sobrou somente 2 pontos, então, vou pular só os 2 pontos que sobrou aqui e vou finalizar a minha carreira. Então, eu vou laçar, como aqui eu tenho só 2 grupinhos de 3 pontos altos, eu preciso fazer o terceiro. Aí, eu venho dentro do mesmo ponto e vou fazer aqui o terceiro grupinho de 3 pontos altos, ó. 3 pontos altos fechados junto. Você pode puxar assim, para você ver o buraquinho aqui, para você colocar a agulha, tá? Ó. E aí, vou fechar os 3 pontos altos juntos. Ó, fechei. Agora, eu vou fazer as 2 correntes de separação. E vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui onde eu fechei os 3 pontos altos, ó. Pego aqui. Tá vendo, ó? E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, essa daqui foi a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Aqui, gente, na segunda carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos subir 1, 2, 3 correntes, que me equivale a um ponto alto, mais 1, 2 correntes de separação. Então, a gente iniciou com 5 correntes, tá bom? Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui sobre o ponto alto e vou colocar nele 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Assim. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou vir aqui, ó, no grupinho do meio, tá vendo? Nós temos 1, 2 e 3. Eu vou vir no do meio e vou colocar sobre ele um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou laçar e vou vir sobre o ponto alto e vou colocar sobre ele 3 pontos altos. E nós vamos repetir isso toda a nossa carreira. Ó, 3 pontos altos sobre o ponto alto que está sozinho. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar e vou vir sobre o grupinho do meio e vou colocar um ponto alto. O problema do fio raiz é isso, gente, enroscar, fica puxando fiozinho, enrosca, dá um trabalhozinho. Ó, coloco um ponto alto aqui, faço 2 correntes e vou vir sobre o ponto alto e colocar nele 3 pontos altos. Vamos trabalhar assim toda a nossa volta. É facinho, né, gente? Não é difícil. Então, aqui, gente, trabalhei toda a minha carreira e esse desenho do ponto, ele é formado por essas 2 carreiras. Nós vamos trabalhar o tempo todo só essas 2 carreiras. Então, eu trabalhei aqui a segunda carreira, agora eu vou voltar a trabalhar a primeira carreira, tá? Trabalho a primeira carreira, volto a trabalhar a segunda carreira e assim vai. Aqui, ó, vou fazer da seguinte forma, vou fazer 1, 2 correntes, e aí eu vou vir aqui onde eu iniciei, eu vou contar 1, 2, venho na terceira corrente e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó, porque aqui nós temos os grupinhos de 3 pontos altos, então, nós temos que ter 2 carreiras de um ponto alto sobre esse grupinho, tá? Então, nós vamos iniciar aqui com mais um ponto alto, ó. Então, eu vou fazer 2, 3 correntes que equivale a um ponto alto e vou fazer uma corrente de separação. E aqui em cima desse grupinho de 3 pontos altos, nós vamos trabalhar esses 3 grupinhos de pontos altos fechados junto. Então, eu vou vir aqui no ponto do meio, tá vendo? Ó, eu venho no ponto do meio e aqui eu vou trabalhar os meus grupinhos de 3 pontos altos fechados junto. Então, eu faço o primeiro, ó, 1, 2, sempre deixando na agulha, ó, faço pela metade, deixo na agulha, e 3. Faço pela metade, deixo na agulha e vou fechar tudo junto. Ó, fechei.
Vou fazer 2 correntes de separação e vou repetir os 3 pontos altos fechados junto no mesmo ponto da base, ó. 1, sempre deixando na agulha para finalizar os 3 juntos, tá? 2 e 3. Ó, e agora eu fecho tudo junto. Ai, gente, esse fio eu vou dizer, viu? Que atrasa, hein, gente? Nossa, eu não gosto de fio que faz isso. Ó, daí eu vou finalizar e vou fazer 2 correntes de separação. E aí, novamente, vou fazer aqui o grupinho de 3 pontos altos fechados junto. 1, 2, 3. E agora fecho tudo junto. Faço uma correntinha de separação, vou vir em cima do ponto alto e vou colocar um ponto alto. Uma correntinha de separação e vou vir sobre os 3 pontos altos e vou novamente repetir o grupinho de 3 pontos altos fechados junto por 3 vezes. Vai ficando assim, ó. A primeira carreira, tá? Nós estamos repetindo aqui a primeira carreira. Finalizei aqui repetindo a primeira carreira. E aqui, gente, sempre é uma correntinha de separação, tá? Se eu falei 2, vocês relevam aí que aqui é uma correntinha, igual a gente fez aqui na primeira carreira. Mas se caso você, às vezes, errar e colocar 2 correntinhas de separação, vai dar na mesma, tá? Mas é bom colocar sempre uma correntinha de separação aqui. Agora, na segunda carreira, a gente coloca 2 correntinhas de separação, tá? Aqui, na segunda carreira. Bom, aqui eu vou finalizar minha carreira, ó, vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui no ponto alto, eu vou contar 1, 2, venho na terceira correntinha e aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira, que é sobre os grupinhos aqui de 3 pontos altos fechados juntos, a gente vai colocar um ponto alto em cima do grupinho do meio, e sobre o ponto alto nós vamos fazer um grupinho com 3 pontos altos, igual a gente trabalhou na segunda carreira aqui. E eu estou aqui sobre o ponto alto, então eu vou iniciar com um grupinho de 3 pontos altos. Mas aqui para iniciar, eu não coloco os 3 pontos altos de início, eu coloco somente 2. Quando eu for finalizar a carreira, aí eu vou colocar o último ponto alto, tá? Aqui do grupinho. Então, eu vou iniciar com 3 correntes, que me equivale a um ponto alto, vou laçar e vou vir no mesmo ponto da base e vou colocar mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação e vou vir sobre o grupinho do meio e vou colocar um ponto alto. Gente, vocês estão escutando algum barulhinho aí? Relevo que é a minha panela de pressão, tá? Vou colocar aqui um ponto alto, vou fazer 2 correntes de separação, vou vir sobre o ponto alto e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Então, vocês observam que aqui, ó, sobre esse grupo aqui, nós temos 2 sequências de ponto alto para depois o grupinho de 3 pontos altos. Vocês estão vendo? Então, aqui, ó, eu faço um grupinho de 3 pontos altos. Então, é isso, gente. O nosso trabalho todo, a gente vai ficar repetindo a primeira e a segunda carreira, ó. 2 correntes de separação. Eu venho aqui no grupinho do meio e vou colocar um ponto alto. 2 correntes de separação. Sobre o ponto alto, um grupo com 3 pontos altos. Então, aqui, já trabalhei toda a minha carreira, e aí eu vou finalizar aqui, ó, fiz 2 correntes, aí aqui eu tenho 2 pontos altos, eu preciso fazer o terceiro, então eu venho no mesmo ponto aqui, ó, e vou colocar aqui o terceiro ponto alto, ó. Aí, agora eu vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, tá vendo? Eu venho aqui no primeiro ponto alto e finalizo com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar de novo a primeira carreira, tá? E o grupinho de 3 pontos altos fechados junto, a gente sempre faz em cima do grupinho de 3 pontos altos, tá vendo? Aqui nós vamos fazer o grupinho de 3 pontos altos fechados junto por 3 vezes,
e aqui nós vamos repetir o ponto alto. Então, aqui para iniciar eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar e vou vir aqui dentro e vou colocar o grupinho de 3 pontos altos fechados junto. Ó, primeiro grupinho, aí eu vou fazer 2 correntes e vou vir aqui dentro do mesmo ponto e vou colocar mais um grupinho de 3 pontos altos fechados junto. Então, a gente sempre inicia fazendo somente 2 grupinhos. Quando a gente for finalizar a carreira, aí a gente faz o terceiro grupinho, tá? Ó, finaliza aqui, e aí vai fazer uma corrente de separação e vai vir sobre o ponto alto e vai colocar um ponto alto. Uma corrente de separação e vamos vir aqui nos 3 pontos altos, no ponto alto do meio, e vamos repetir aqui os 3 grupinhos de 3 pontos altos fechados junto. E aqui a gente só tem 2 grupinhos. Quando a gente for finalizar, a gente vem dentro do mesmo ponto e faz o último grupinho e aí finaliza com ponto baixíssimo aqui no grupinho do meio. Aí você já vai ficar no meio certinho para você iniciar com ponto alto, tá? Eu vou mais uma vez finalizar aqui e mostrar o início da segunda carreira, que a gente fica trabalhando essas 2 carreiras, como eu já falei para vocês, repito, para que não fique dúvida. Então, a gente fica trabalhando somente essas 2 carreiras, primeira e a segunda, primeira e a segunda, primeira e a segunda, tá bom? Então, aqui nós estamos trabalhando a primeira carreira, eu vou fazer toda a primeira carreira, vou vir aqui finalizar e iniciar a segunda novamente para vocês verem, tá bom? Depois de ter feito aqui a repetição da primeira carreira, eu vou finalizar aqui, ó, fazendo uma corrente. Aí eu venho aqui, ó, dentro do mesmo ponto aqui que eu fiz os 2 grupinhos de 3 pontos altos, e vou fazer mais um para ficar com os 3 grupinhos. Então, eu venho aqui, ó, faço um ponto alto pela metade, o segundo ponto alto, e você sempre pode puxar o ponto pro lado assim, ó, para você achar o lugar aqui para você colocar a sua agulha, ó. O segundo ponto, e vou laçar e vou fazer aqui o terceiro ponto alto pela metade, e agora eu vou fechar tudo junto, ó, fechei, faço 2 correntes de separação e venho aqui, ó, onde eu uni os 3 pontos junto, vou colocar minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Quando o fio me permite. Fechei com ponto baixíssimo, então eu tô bem no centro aqui dos 3 grupinhos. E aqui sempre em cima do grupinho, ó, é um ponto alto que a gente coloca, tá vendo, ó? O grupinho, e aqui no centro um ponto alto. Então, a gente vai começar com um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntes que meio que valem a um ponto alto. E aqui a gente vai fazer 2 correntes de separação, né? Então, 2 correntes de separação. Iniciei com 5 correntes. Vou laçar a minha agulha, em cima desse ponto alto, eu vou fazer um grupo com 3 pontos altos. Então, eu venho aqui e vou fazer o meu grupo com 3 pontos altos. Aqui eu estou repetindo a segunda carreira do desenho do ponto, tá bom? Então, nós vamos ficar repetindo essas 2 carreiras, todo o nosso vestido. Todo, tá? Ó. Tá bom, gente? Então, aqui, vocês conseguiram entender, né? É só ir repetindo a primeira e a segunda carreira, até finalizar aqui o seu vestido. Agora, eu vou mostrar aqui desse outro lado, como você vai fazer aqui, ó. Tá vendo que ficou aberto? A gente fechou aqui e ficou aberto, né? Então, nós vamos desmanchar essas correntes. Aí, às vezes, você fez um nozinho muito forte aqui e você não consegue, dependendo do fio que você tá, você não consegue desfazer esse nozinho. O polipropileno, ele é fácil porque é um fio liso, então ele é fácil de desfazer. Às vezes você tá com fio 100% algodão e você não consegue desfazer o nozinho. O que você faz? Você pega uma tesoura e vem e corta o nozinho e desfaz ele, e aí começa a desmanchar as correntes. Aqui já tá fácil, então é só eu puxar assim e começar a desmanchar. Eu coloco a agulha dentro da corrente aqui, ó, puxo, não precisa nem ser com a agulha, com a mão mesmo, ó, você vai puxando o fiozinho para você desmanchar, ó. Aí você vem aqui com a agulha, aumenta ele aqui, depois você vem com a mão e puxa. Ó, vai puxando até você desmanchar todas as correntinhas, ó. Aí eu vou desmanchar as minhas correntinhas aqui para mostrar para vocês como eu vou fazer aqui, tá?
Bom, gente, então aqui, ó, eu vim desmanchando, aí eu tenho a minha última correntinha aqui, ó, eu não desmancho ela, eu aperto ela, tá? Ó, apertei ela, então eu dei um nozinho, e aqui agora, ó, eu vou vir aqui, ó, essa ponta aqui eu vou amarrar no meu novelo, tá? Eu vou unir com o fio que tá saindo lá do novelo, só que aqui eu não vou unir porque essa amostrinha aqui eu vou desmanchar, tá? Aí aqui, ó, eu vou pegar, eu vou vir aqui no ponto baixo, tá vendo que eu tenho um ponto baixo aqui, ó? Vou puxar aqui, assim, ó, e vou fazer uma correntinha, ó, tá vendo? E aqui, esse fio, eu vou dizer, viu? Quando a gente mais precisa, ele faz essa confusão, tá vendo? Ó, aqui eu tô do lado avesso da peça, eu não quero ficar do lado avesso, então eu vou virar aqui. Fiz uma correntinha e virei. Viro, venho dentro do mesmo buraquinho, faço um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Eu venho no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Então, aqui agora eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto da base. Trabalhei a carreira de ponto baixo, aí chegando aqui, eu posso arrematar aqui, cortar o fio e arrematar aqui no primeiro ponto baixo. E pronto, aí eu fiquei com uma barrinha de duas carreirinhas de ponto baixo. Se você quiser fazer um pontinho, um ponto diferente, com um acabamento diferente aqui para sua barra, você pode fazer, tá bom? Então eu fiquei aqui com duas carreirinhas de ponto baixo, tá? Então foi assim que eu fiz aqui, que daí já fechou, onde ficou aberto e ficou tudo certo, tá bom? Então você faz isso aí no seu. E é assim, tá, gente? Então vamos trabalhar aqui. Até você alcançar, você vai fazer as carreiras aqui, até você alcançar a medida que você tirou, que eu ensinei você, colocar a fita métrica no pezinho da sua polpa, da sua bunda, e medir até onde você quer o comprimento da sua saia. Então, é esse comprimento, é essa medida que você vai usar aqui agora, tá bom? Depois de você ter trabalhado todas as suas carreiras na sua medida, então o seu trabalho vai estar assim. Aqui o meu trabalho, diâmetro aqui dá 70 centímetros, se a gente medindo aqui vai dar 35, né, daqui a aqui, mas daí a gente tem a parte daqui de trás, que juntando 35 com 35 dá 70 centímetros, tá? Então aqui na largura é 35 centímetros e o comprimento aqui é 20 centímetros, tá? Tanto que eu tenho 20 centímetros aqui e 35 aqui, que juntando dá 70 centímetros aqui de início, tá? Eu gosto de repetir, gente, porque tem gente que fica com dúvida, tá? Bom, feito aqui, alcançado o meu tamanho aqui, você deve ter a sua medida aí, tá? A sua medida não vai ser igual à minha. Então, eu tenho um total de 21 carreiras que trabalhei aqui, tá? E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu estou aqui trabalhando com a agulha de número 2, né? Então, agora eu vou mudar pra agulha de número 3. Deixa eu pegar aqui minha agulha de número 3, que eu esqueci de pegar, tá, gente? Ó, eu vou mudar aqui pra agulha de número 3,5. Não é a agulha de número 3, não, é a 3,5. Mudo pra agulha de número 3,5. Para poder trabalhar aqui, eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito a carreira. Aí, como eu mudei para agulha de número 3,5, vai abrir um pouquinho aqui pro meu quadril. Então, eu vou trabalhar aqui com a agulha de número 3,5 por 18 centímetros, tá bom? Vou trabalhar 18 centímetros com a agulha de número 3,5 para dar a largura do meu quadril. Você deve ter a sua medida aí, você deve ter descobrido quantos centímetros você vai precisar de trabalhar agora pro seu quadril, tá bom? Então, aqui é só começar, é só fazer o mesmo desenho do ponto, só mudando a agulha, mudando para agulha de número 3,5 e trabalhar 18 centímetros, tá bom? Ó, aqui eu já iniciei, tá? Aqui, iniciei fazendo os dois, não, perdão. Dois pontos altos, porque aqui é 2 pontos altos, né? Depois eu finalizo aqui com o ponto alto número 3. E agora, ponto alto aqui. E continuo, gente. Com a agulha mais grossa agora. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 18 centímetros com a agulha de número 3. E aí, eu volto para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Depois de ter trabalhado todas as carreiras que eu precisava aqui com a agulha de número 3. Então, aqui agora eu tô
já na altura de começar a fazer a diminuição pro meu quadril. Então, aqui eu já subi 18 centímetros com a agulha número 3. Agora, eu vou trabalhar 10 centímetros fazendo a diminuição pro quadril. E esses 10 centímetros, eu vou dividir ele, 5 centímetros eu vou trabalhar com a agulha de número 3 e 5 centímetros eu vou trabalhar com a agulha de número 2. Então, agora aqui, ó, eu vou pegar, vou deixar a agulha de número 3,5 e vou pegar agora a agulha de número 3. E aí, eu vou trabalhar aqui 5 centímetros, quer dizer assim, umas 5 carreiras, mais ou menos, com a agulha de número 3. Então, assim, eu vou dividir, vou trabalhar 5 carreiras com a agulha de número 3 e 5 carreiras com a agulha de número 2, que já vai chegar nos 10 centímetros que eu vou precisar aqui. Depois de ter trabalhado aqui mais 10 centímetros com a agulha de número 2, aqui, ó, aí no caso aqui eu já terminei a saia do meu vestido, tá? Agora, daqui pra cima, eu vou trabalhar o corpo do vestido, que é aquela medida que a gente tira da cintura até abaixo do seio, né? Que é o corpo do nosso vestido. Aqui, se você precisar de fazer ainda mais diminuição para fechar mais o corpo do seu vestido, eu vou mostrar para você como fazer aqui. No meu caso, eu não vou fazer diminuição, porque eu acho que dessa largura que tá vindo aqui tá bom demais, tá? E eu tô trabalhando com a agulha de número 2, então eu não vou fazer diminuição. Mas eu vou mostrar aqui para você como fazer diminuição, porque de repente você vai querer fechar um pouco mais para servir aí no seu corpo, né? Então, aqui, ó. Aqui, para fazer diminuição, aqui depois do grupinho de 3 pontos altos, a gente tá colocando 2 correntes, né? Então, se você for fazer diminuição, você coloca somente uma corrente. Coloca uma corrente e vem aqui em si, aqui faz um ponto alto, né? Ó. Aí, a carreira toda, você vai colocar uma corrente ao invés de 2, tá? Ó, aqui seria 2 correntes, né? Vamos colocar só uma. E vem aqui em cima do ponto alto e faz o grupinho de 3 pontos altos. Assim você vai fechando mais o seu trabalho, tá? Vai diminuindo mais aqui. Eu só tô mostrando para vocês como diminui. O meu eu não vou diminuir, tá? Eu só vou trabalhar com a agulha de número 2 agora até finalizar. Ó, então aqui no caso é uma corrente só, tá vendo? Ó, uma corrente. Venho e vou fazer o ponto alto. Então a carreira vai ser toda assim, ó. Uma corrente. E aqui eu já finalizo. Coloco um ponto alto aqui. E aí, vou finalizar aqui no ponto alto com ponto baixíssimo. E agora, aqui nessa carreira, a gente estava fazendo com uma corrente de separação, né? Então, agora a gente não coloca corrente de separação, só faz direto sem corrente de separação. Nessa carreira aqui, a gente coloca uma correntinha de separação. E nessa daqui, a gente faz sem corrente de separação, para quem quiser fazer diminuição pro corpo, tá, gente? Que é a parte do corpo, que é aquela medida que eu mostrei para vocês, que pega da cintura até abaixo do seio, tá? E aqui, para trabalhar sem corrente de separação, nós vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Aqui a gente vai fazer um grupo de 3 pontos altos fechados juntos, né? Ó, um grupo de 3 pontos altos fechados junto. E aqui a gente vai continuar com as 2 correntes de separação, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2. Aqui a gente continua normal. E vem aqui e faz 3 pontos altos fechados junto. Três pontos altos fechados junto. Ó, fecha tudo junto. Encerrou. Aí aqui a gente iria fazer uma corrente de separação, né? Agora a gente não faz mais, só laça a agulha e vem aqui sobre o ponto alto e vamos colocar um ponto alto. Laça a agulha sem nenhuma corrente de separação
e vem aqui fazer o grupo de 3 pontos altos. Então, a diminuição você vai fazer assim. Aí, se você trabalhar desta forma, vai fechar mais pro seu corpo, tá? Então, aqui eu vou trabalhar até finalizar o meu vestido aqui, normal, com agulha de número 2, normal, tá? Até chegar no tamanho que eu preciso do vestido. Não vou fazer mais diminuição, não vou trocar de agulha mais. Então, eu vou trabalhar o corpo do meu vestido e o busto do meu vestido com a mesma agulha, sem aumentar e nem diminuir, tá? Só subir aqui normal até finalizar o meu vestido. Então, eu vou fazer aqui, aí depois eu volto com o vestido já finalizado e mostrando pra vocês como vamos fazer a carreira pra fazer o acabamento aqui, tá? Aqui, gente, eu já trabalhei todo o meu vestido e cheguei aqui na parte de cima, ó. Aí eu parei nessa carreira aqui. Essa foi a última carreira que eu trabalhei, que no caso é a segunda carreira do desenho do ponto, né? E agora aqui, pra quem vai fazer o vestido tomara que cai, né? Então, aqui a gente vai trabalhar a carreira de ponto baixo. E você trabalha quantas carreiras de ponto baixo você quiser. Igual aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Eu tenho 2 carreiras de ponto baixo, então tá nessa largura. Você pode trabalhar ali em cima também 2 carreiras de ponto baixo. Pode trabalhar 3, pode trabalhar 4. Você que decide quantas carreiras de ponto baixo você quer trabalhar aqui em cima, tá? Se você vai fazer o seu vestido tomara que cai. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Durante a confecção aqui do meu vestido, eu decidi que eu não quero ele tomara que cai. Eu vou colocar manguinha nele. Eu vou tentar colocar manguinha pra ver se ele vai ficar legal com manguinha. Com manguinha não, eu vou colocar só o corpo do vestido. Eu vou deixar sem a manga, porque por cima eu vou colocar um sobretudo, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer, se você quiser deixar tomara que cai, né? Porque eu comecei o vídeo falando que seria um tomara que cai, mas resolvi... Na metade do vídeo, na metade do vestido, resolvi que não quero mais tomara que cai, tá? Mas eu vou mostrar pra você aqui que queira fazer o vestido tomara que cai. Então, você vai trabalhar até acima do seu busto, onde eu mostrei pra vocês a medida. Chegou ali, você vai trabalhar agora as carreiras de ponto baixo. E as carreiras de ponto baixo, como eu já falei, você trabalha quantas carreiras você quiser. E aqui, ó, eu peguei esse lastec, tá? Que eu falei também no início do vídeo, né? Que a gente tem que ter lastec. Eu peguei esse lastec, eu medi ele, conforme mostrei pra vocês, e cortei duplo. Aqui eu tenho 2, tá vendo, ó? Eu tenho dois fios de lastec, ó. Coloquei ele assim duplo, e cada carreira de ponto baixo que eu for trabalhar aqui, eu vou colocar o lastec duplo. Pra cada carreira. Se eu for trabalhar 4 carreiras, então eu corto 4 fios de lastec duplo assim. Se eu for trabalhar 5 carreiras, é 5 carreiras. Se for 6 carreiras, 6 carreiras. Se for 2 carreiras... Se for 2 carreiras, é 2 elásticos. Eu tô falando tudo errado aqui. Se for 2 carreiras, é 2 elásticos. 3 carreiras, é 3 elásticos. 4 carreiras, é 4 elásticos. 5 carreiras, 5 elásticos. Tá? Quantas carreiras você for trabalhar, você coloca o elástico. E eu vou mostrar pra você aqui como você coloca. Você corta o elástico e amarra ele em círculo. Ó, pra ele ficar assim. Bom, aqui você já vai colocar o elástico. Vamos fazer aqui uma corrente pra gente iniciar o ponto baixo. Aí eu já pego o elástico e coloco aqui, ó. Ó, coloco o elástico bem assim, rente aqui com o tecido, pra mim ir trabalhando e conduzindo esse elástico. Então, eu venho aqui, ó, no mesmo ponto que fechei com ponto baixíssimo, eu vou colocar um ponto baixo e vou sair fazendo carreira de ponto baixo, conduzindo o meu elástico. Se você tiver um elástico da cor do fio que você tá trabalhando, melhor ainda, tá? Porque não vai correr risco dele ficar aparecendo. Ó, então aqui, ó, eu tenho 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos baixos aqui, ó. Onde eu tenho as 2 correntes, eu coloco 2 pontos baixos. Onde eu tenho uma corrente só, eu coloco um ponto baixo. Ah, gente, eu esqueci de falar também. Quem fez diminuição aqui no corpo do vestido, quem fez a diminuição para fazer o corpo do vestido, quando chegar na parte do busto, você tem que parar as diminuições e começar a trabalhar novamente com 2 correntes, tá? Pro busto. Porque se você seguir inteiro fazendo diminuição, o busto vai ficar muito apertado. Então, você faz a diminuição até chegar embaixo do seio. Debaixo do seio até pra cima do seio, ali aquela parte do busto, tem que ser sem diminuição, porque senão fica muito apertado, tá? Bom, então vamos lá colocar o nosso elástico aqui agora. Nós vamos trabalhar toda a carreira, ó.
de ponto baixo, conduzindo o elástico, ó. Você só vai fazendo assim, ó, conduzindo o elástico. Bem fácil, né? Não tem segredo, é só ir colocando os pontos baixos e junto você vai conduzindo o elástico. Ó. Aí, quando você terminar essa carreira e que você for fazer a segunda carreira, você corta outro elástico e coloca e conduz assim, igual a gente tá fazendo com esse. Quantas carreiras você for fazer aqui, é a quantidade de elástico que você vai colocar, tá? E conforme você vai colocando o elástico, você vai sempre dando uma puxadinha nele assim, não puxa muito não. Vai só puxando para ele vir se ajustando dentro do seu tecido, tá? Não puxa muito não, porque senão depois vai ficar sobrando, o seu tecido vai ficar muito apertado aqui, o elástico vai ficar sobrando, você vai ter que cortar um pedaço do elástico, então você coloca assim, vai puxando, mas não muito, tá? Aprenderam, né, gente? Vocês aprenderam? Aí agora aqui, gente, eu vou ver, eu vou tentar fazer a alcinha do meu vestido. Se der tudo certinho, volto aqui e mostro pra vocês, tá? Ensino a fazer também pra quem quiser me acompanhar a fazer igual o meu. E pra quem quiser deixar tomara que cai, deixa assim, como tomara que cai mesmo. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, como aqui, ó, aqui eu tenho 70 centímetros, né? E aqui do outro lado eu também tenho 70 centímetros, as medidas é a mesma coisinha, os dois lados. Então, o que eu vou fazer? Eu quero usar esse lado aqui, que no caso seria o lado da barra, eu quero usar esse lado pro lado de cima. E esse lado aqui eu vou deixar do lado da barra, tá? Por quê? Porque eu vou desmanchar essa carreira, essa última carreira que eu fiz aqui, eu vou desmanchar e vou deixar a minha barra nessa carreira aqui, ó. Eu quero que a minha barra fique nessa carreira, tá? Então, não é por isso que você tem que fazer isso no seu também. Não, você faça o seu do jeito que você tá fazendo, tá? Não precisa fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Vamos combinar isso, né? O meu eu vou fazer assim, mas o seu você pode continuar do jeito que tá aí. Não muda nada, tá? Só o meu aqui que eu vou mudar. Eu não quero que vocês pensem que tem que mudar, senão vocês vão fazer a maior confusão aí nos comentários, vai dar maior confusão e não tem como eu vir aqui no vídeo explicar de novo não, tá? Então, você pode continuar o seu aqui do jeito que tá. Eu só tô contando pra vocês que eu vou mudar o meu pra esse lado aqui, porque se quando eu voltar aqui com o vestido, vocês vão perceber que eu mudei o lado, aí vocês vão querer saber, aí já vai ficar mais complicadinho, né? Então, já tô explicando aqui pra vocês entenderem. Esse lado aqui e esse lado aqui tem a mesma medida, então não tem problema de fazer essa troca, tá? Mas você não precisa fazer. Bom, gente, então aqui agora, eu vou pegar aqui onde eu fiz aquelas duas carreiras de ponto baixo, que seria a minha barra, tá? Vou fazer o contrário. Repetindo, não precisa fazer igual a mim, porque os dois lados é do mesmo tamanho. Aqui eu tenho 70 centímetros e aqui também eu tenho 70 centímetros, tá? Então, você pode continuar o seu. Se você for querer fazer o seu igual o meu, então você pode continuar aqui, ó. Você só não precisa colocar o elástico. Você trabalha igual eu fiz aqui, ó, duas carreiras de ponto baixo. Trabalha aqui eu tava trabalhando colocando elástico e trabalha mais uma. Faz duas carreiras de ponto baixo igual tá aqui. E aí, conta quantos pontos tem ao longo de toda a carreira. No meu caso aqui, eu tenho 184 pontos. E aí, eu dividi em dois. Dividi na metade, então deu 92 pontos para um lado e 92 pontos para o outro. Então, eu vou trabalhar aqui agora separadamente a parte das costas e a parte da frente, fazendo aqui a palhinha pro meu vestido. Então, aqui, ó, eu vou pegar, eu tenho 92 pontos, né? Aqui eu faço, deixa eu fazer aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer, eu vou caçar a calculadora aqui pra fazer aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Eu tenho 92 pontos aqui pra parte da frente, né? Eu vou fazer o decote V. Quero fazer um decote V. Então, eu vou pegar 92 e vou dividir por 2, que é duas partes. Então, eu vou ter, ó, 46 pontos para um lado e 46 pontos para o outro. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar um outro marcador
e vou contar deste ponto até dar 46 pontos. E aí eu vou colocar o marcador, e aí eu vou trabalhar esse lado, e depois que eu trabalhar esse lado, eu volto a trabalhar esse aqui, porque aqui vai ser a parte da frente, e eu vou trabalhar aquele decote Vzinho, tá? Então, eu vou contar os pontos aqui. Então, eu marquei aqui, ó, desse marcador até nesse marcador, eu tenho 46 pontos. E desse marcador aqui, ó, do próximo ponto seguinte, vou colocar o marcador no ponto seguinte. Depois desse ponto aqui, no ponto seguinte, eu coloco o marcador. Ó, daqui desse marcador até nesse marcador aqui, eu tenho 46 pontos. Então, aqui eu tenho a parte da frente que eu vou trabalhar separadamente. A parte das costas, eu vou trabalhar reto, eu vou subir reto, tá? Então, eu não vou fazer a divisão na parte das costas, só na parte da frente. Então, agora eu vou trabalhar um lado e depois eu vou trabalhar o outro lado, fazendo aqui a cava pro decote e a cava da manga. Então, eu vou colocar o meu fio e vou começar a trabalhar. Aqui, gente, eu fiz uma das partes da frente, só pra poder ver como que eu poderia fazer. Então, aqui já ficou pronto uma das partes, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu trabalhei aqui. Então, essa, na frente, são duas partes iguais, tá? Então, não é porque eu fiz essa que depois eu vou ensinar vocês a fazer a outra, vocês não vão conseguir fazer essa, porque é a repetição, é a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Ó, o vestido, deixa eu colocar assim, deixa eu ver como que eu coloco. Aqui, ó. Aqui, né, tá um lado. E aí, aqui, ó, eu tenho os dois marcadores aqui no meio, tá vendo? O centro. E aqui eu tenho o outro marcador, que é a parte que fica debaixo do braço. Então, aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Ai, gente, meu espaço aqui é tão pequeno, tão difícil de mexer. Mas vamos lá. Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui o meu fio, ó. Dou uma volta aqui. Isso é pra quem não vai fazer o vestido, tomara que cai, tá, gente? Pra quem for fazer com manguinha. Ó, daí eu venho aqui, ó. Eu tenho o marcador que eu coloquei aqui debaixo do braço. Então, eu vou pular esse ponto e vou pular o próximo ponto. Vou vir aqui no terceiro ponto, vou colocar aqui o meu fio. Aí, eu faço uma corrente e faço um ponto baixo no mesmo ponto da base. E agora, eu vou trabalhando ponto baixo. Só que aqui, gente, me perdoa que aqui eu troco de agulha. Aqui eu trabalhei com a agulha número 3, tá? Pra não ficar assim um ponto muito apertadinho. Então, aqui agora, ó, com a agulha de número 3, eu vou fazendo os pontos baixos. Até chegar ali onde tá o outro marcador. Cheguei aqui, ó, eu tenho o marcador. Eu vou deixar esse ponto do marcador sem trabalhar, igual o do outro aqui também, ó. Ficou o ponto desse marcador sem trabalhar. Aqui, gente, eu esqueci de falar. Se você tiver aqui número ímpar, aqui, então o que você faz? Você vai deixar um ponto no meio e vai trabalhar os outros pontos. E esse do meio fica sem contar. Aí não precisa de dois marcadores igual eu coloquei aqui. Você coloca um marcador só e deixa um ponto só no meio ao invés de dois, tá? E aí você trabalha e deixa o do meio aqui sem trabalhar só ele, tá? E o resto dos pontos você trabalha. E agora aqui, ó, chegando aqui, eu vou virar e vou voltar a carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Eu faço uma corrente. E venho no primeiro ponto baixo aqui, ó, introduzo a minha agulha. Tá dando sombra aqui da lâmpada, né? E vou trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto da base. Até lá no último ponto. No último ponto da carreira aqui. Cheguei aqui no último ponto. Agora eu vou voltar a minha carreira. Então, vocês viram que eu fiz uma diminuição aqui, né? E aí, trabalhei duas carreiras sem fazer diminuição. Agora, eu vou fazer diminuição de novo. Faço diminuição aqui. Ó, eu vou fazer uma corrente. Vou pular o primeiro ponto, venho no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Venho no terceiro ponto e também faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz uma diminuição de 2 pontos baixos. Vou começar a carreira a partir do terceiro ponto baixo. Então, eu faço uma corrente,
E venho no mesmo ponto e coloco um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base, até que chegando aqui no final, me resta 2 pontos baixos. Aí eu deixo esses 2 pontos baixos sem trabalhar e volto com a carreira, tá? Então, aqui agora é só fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira, ó, eu deixo esses 2 pontos sem trabalhar e vou virar meu trabalho. E agora eu vou voltar essa carreira sem fazer diminuição. Vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, faço uma corrente e venho no primeiro ponto baixo, faço o meu primeiro ponto baixo e sigo aqui a minha carreira fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, sem fazer nenhuma diminuição. Terminei aqui a carreira, ó, ponto alto sobre ponto alto, sem fazer diminuição. Agora, nessa carreira aqui, eu vou fazer diminuição. Então, eu viro aqui o meu trabalho. E aqui, novamente, eu vou fazer uma corrente, vou pular o primeiro ponto baixo e venho no segundo. Aqui no segundo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Venho pro terceiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma corrente e inicio daqui fazendo a minha carreira. Então, aqui eu fiz a diminuição de mais 2 pontos baixos. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo e aqui no final eu deixo 2 pontos baixos sem trabalhar, fazendo uma diminuição aqui também. Então, a gente faz diminuição no decote e na cava da manga. Uma carreira sim e uma carreira não. Então, eu vou fazer essa carreira aqui, tá? Chegando aqui no fim, eu deixo 2 pontos sem trabalhar. Daí, aí eu vou subir e voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu chegar aqui, eu volto de novo pra gente fazer diminuição em mais 2 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar essa carreira e a outra, e aí eu volto. Aqui, eu vim até o final, deixei 2 pontos aqui sem trabalhar, virei e voltei fazendo ponto alto sobre ponto alto sem fazer diminuição. Agora, nessa outra carreira, então aqui eu fiz uma carreira eu fiz a diminuição, na outra não. Agora, essa daqui eu faço diminuição. Uma carreira com diminuição e a outra não, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma corrente, vou pular o primeiro ponto e venho no segundo e faço um ponto baixíssimo. Venho no terceiro e faço um ponto baixíssimo. E a partir daqui eu começo a minha carreira. Eu faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. E agora eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto. Quando chegar aqui no final, eu deixo 2 pontos aqui sem trabalhar. E subo uma correntinha e volto a carreira. E sempre deixando, quando tá fazendo diminuição, deixa 2 pontos aqui no final, tá? Aí vai ficando assim, ó. Essa escadinha assim, ó. Gente, eu perdi uma parte do vídeo onde eu finalizei aqui a cava do decote. Esse aqui é o decote e aqui é a cava da manga. Então, onde eu finalizei aqui, agora que eu fui editar o vídeo, eu vi que essa parte eu perdi e o vestido já está pronto. Então, eu fiz aqui uma amostrinha só para contar para vocês como que eu trabalhei aqui a cava da manga e aqui o decote, tá? A cava do decote. Então, aqui, ó, pra cava da manga, eu fiz diminuição aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, deu 5 escadinhas. Então, aqui são as diminuições que eu fiz pra cava da manga. E depois de ter feito essas diminuições, aí eu subi reto. Parei as diminuições e estou subindo reto. Aqui na parte do decote, ó, aqui eu parei a diminuição aqui, né? E aí, continuei, ó. Até aqui, eu fiz a diminuição aqui, nesse lado e desse lado. Aí, eu parei aqui e continuei ainda fazendo diminuição aqui na parte do decote, tá bom? E eu fiz a diminuição até que me restou aqui 17 pontos baixos,
tá? Esse daqui é a largura do meu ombro. Então, você pode ir fazendo a diminuição aí no seu trabalho. Aqui, ó, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 diminuição na manga, diminuindo por 5 vezes, né? Aqui pra manga. Aí, você vai parar a diminuição e vai subir aqui reto, sem diminuir mais. Presta bem atenção como está o meu aqui, ó, pra você ver o seu aí, tá? Aí, você para a diminuição e sobe reto, sem diminuir mais. E aqui, na parte do decote, você pode continuar fazendo a diminuição até aqui, ó. Aqui em cima, o mínimo que você pode deixar de ponto baixo é 15 e o máximo é 20. Então, você pode deixar entre 15 e 20 pontos aqui, ó, para formar o seu ombro. Quando eu falo entre 15 e 20 pontos, você pode deixar 15, você pode deixar 16, ou 17, ou 18, ou 19, ou 20, tá? Então, é entre 15 e 20 pontos. Aqui no meu, eu deixei 17 pontos para a união dos ombros. Continuei fazendo as diminuições aqui pro decote. Quando me restou 17 pontos, eu parei as diminuições e agora estou subindo reto. E agora, gente, eu vou ficar fazendo carreira de vai e vem com esses 17 pontos, até que quando eu medir aqui na cava da manga, eu vou ter o tamanho que eu preciso para a cava da minha manga, que é o tamanho que eu tirei a medida no início para fazer o vestido, tá bom? Então, eu preciso ter aqui, no meu caso, é 20 centímetros. Então, eu vou tecendo aqui a carreira reto, até que quando eu coloco a fita métrica daqui até lá em cima, eu vou ter 20 centímetros aqui tecido, tá? É só subir aqui, que vai ser uma alcinha que a gente vai subir reto agora aqui, até alcançar. Aí, aqui vai ficar o decote e aqui a manga. E aí, quando você terminar essa parte aqui, aí você vai fazer o outro lado, que é o lado da frente, que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Terminou esse lado aqui, você vai colocar o seu fio. Eu vou pegar esse mesmo fio, que essa amostrinha eu vou desmanchar. Você vai colocar do outro lado, tá? Aqui temos o marcador. Passo esse ponto do marcador sem trabalhar e venho no ponto da frente. E aqui eu vou colocar o meu fio. Aí, a partir daqui, eu vou fazer carreira de ponto baixo até chegar no outro marcador que a gente tem lá, que tá marcando a parte das costas, né? Então, é só seguir fazendo carreira de ponto baixo. Ó. Até chegar lá na outra extremidade. E aí, as diminuições, a gente vai fazer da mesma forma. Aqui, ó, a gente vai subir aqui fazendo a diminuição do decote, né? E depois subir reto. E lá na outra lateral, a gente vai fazer a diminuição aqui pra cava da manga, da mesma forma que a gente fez essa diminuição aqui. Depois que terminar as duas partes da frente, aí a gente vai fazer a parte das costas. E a parte das costas, nós vamos subir reto, vamos fazer a diminuição das duas cavas da manga. Essa mesma diminuição aqui a gente vai fazer dos dois lados da parte das costas, que são a cava da manga, né? E aí, a gente sobe reto sem fazer essa do decote aqui. A não ser que você queira cavar o decote na parte das costas também. É um critério, fica ao seu critério. Se você quiser um decote na parte das costas também, tá bom? Ou se você não quiser, é só cavar para as mangas e depois subir reto, tá bom? Então, gente, já ficou pronto aqui as duas partes, ficou assim. E aqui fica meio rebitadinho assim, porque raiza, gente, raiza fica enrolando. Mas depois a gente vai fazer o acabamento aqui e aí a gente vai dar um jeito nisso aqui, tá? Bom, então aqui a parte da frente já ficou pronto. Agora, a gente vai pra parte das costas. Aqui na parte das costas, eu já coloquei o fio. Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês verem. Ó, eu já coloquei o fio aqui, já trabalhei as primeiras carreiras. Ó, fiz 1, 2, tá vendo? A diminuição aqui que a gente vai fazer é do mesmo jeito que a gente fez desse outro lado aqui, ó. Aqui nós fizemos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 escadinhas, tá vendo, ó? 5 escadinhas. Então, essa mesma diminuição a gente vai fazer desse outro lado, que é a parte que vai ficar debaixo do braço, que é a cava da manga, tá? Então, a gente vai fazer a mesma quantidade de diminuição. E aqui, como eu fiz, ó, eu contei o ponto do marcador e o próximo ponto. Então, deixei 2 pontos aqui e coloquei o meu fio no terceiro ponto.
Então, aqui debaixo do braço, deixa eu tirar o marcador para vocês verem. Aqui debaixo do braço, ó, nós vamos ficar com um total de 4 pontos sem trabalhar, tá vendo, ó? 4 pontos sem trabalhar. E do outro lado, do mesmo jeito, ó, 4 pontos, tirar o marcador, ó, 4 pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 pontos sem trabalhar também, tá? Debaixo do braço, tá bom? E aí, a gente vai fazer as diminuições aqui nas costas, do mesmo jeito que a gente fez desse outro lado, pra cava da manga, ó, porque aqui a gente tá subindo a cava da manga. E aí, aqui nas costas não vai ter diminuição de decote. Aqui é onde a gente diminuiu pro decote, aqui na parte da frente, aqui a gente vai subir reto, sem fazer diminuição. Vamos fazer diminuição só nas laterais. A mesma quantia de diminuição que nós fizemos aqui nessa lateral, tá? Vamos fazer a mesma quantia aqui, ó. E aí, eu já comecei, já fiz duas carreiras de diminuição, tô na terceira carreira. E sempre diminuindo 2 pontos, tá? Então, aqui, ó. Essa carreira aqui é a carreira que eu vou fazer a diminuição, ó. Eu diminuí 2 pontos aqui, aí eu continuo tecendo e lá no final eu deixo 2 pontos sem trabalhar para fazer a diminuição. Da mesma forma, a mesma diminuição que a gente fez na parte da frente, só que é a diminuição da cava da manga e não do decote, tá? Decote agora aqui não vai ter, a não ser que você queira fazer um decote nas costas também. Aí, você pode fazer a diminuição aqui da mesma forma que você fez na frente, dividindo aqui a parte do decote, tá bom? Depois de ter feito aqui toda a carreira da parte das costas, então, o meu trabalho tá assim. Aqui tá a parte da frente e aqui a parte das costas. Agora, eu vou fazer a união dos ombros. Aqui, ó, eu não cortei o fio. Aí, eu vou unir aqui, ó, eu tenho 17 pontos aqui na parte da frente, então, eu vou pegar aqui a parte de trás e vou unir 17 pontos aqui. Aí, eu vou unir o outro lado também. Contei aqui os 17 pontos, coloquei o marcador para marcar certinho e fazer a união aqui do outro lado. Vou unir essas duas partes do ombro. Com as duas partes já unidas, eu vou experimentar minha peça. Se tiver tudo legal aqui a parte da cava, se não tiver apertada ou grande, aí tá tudo certo. Agora, se ficar apertada a cava, eu vou desmanchar e vou aumentar a carreira aqui na parte das costas e vou aumentar a carreira na parte da frente. Aí, eu vou voltar a unir novamente e experimentar novamente, tá bom? Até que a minha cava fique boa. Apesar que eu já tirei a medida da minha cava aqui, fiz sob medida, mas eu prefiro experimentar também para ver se tá tudo certo, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer a união aqui do ombro. Vou mostrar pra vocês esse ombro, aí o outro não vocês fazem, tá? E a união eu vou fazer aqui com a agulha de número 2, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar eu vou fazer uma corrente e vou colocar a minha agulha aqui dentro do primeiro ponto. E vou pegar o ponto lá do outro lado, ó, o primeiro ponto aqui do outro lado. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou unir com um ponto baixíssimo, ó. Puxo o meu fio. Se não enroscar, né? Vamos de novo, vou colocar lá. Vou buscar o meu fio. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Ai, gente, o primeiro ponto sempre assim, viu? Oh, meu Deus. E o fio raiza também não ajuda muito. Agora, ó, eu vou lá no segundo ponto, vou introduzir... Deixa eu aproximar aqui, que eu acho que tá longe, né? Isso, assim ficou melhor, né? Vou lá no segundo ponto, ó, e vou no segundo ponto do outro lado, vou buscar o fio, vou tirar esse aqui pra não atrapalhar. Ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, então, eu vou fazer a união aqui, tudo com ponto baixíssimo. Eu vou no próximo ponto, vou pegar lá o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E assim eu vou unir todo aqui o meu ombro, ó. Vou no próximo ponto e vou fazendo um ponto baixíssimo
até unir aqui todo o ombro. Ah, gente, eu esqueci de falar também que eu tô fazendo essa união do lado avesso, tá? Lado avesso da peça. Aqui tô fazendo a união do último ponto, ó. Faço aqui a união do último ponto. Aí aqui eu já posso cortar o fio, arrematar e aí colocar aqui no outro ombro e também fazer a união. Aí o lado avesso fica assim. E aqui eu tenho o lado direito, ó, que fica perfeito. Então, agora é só fazer a união aqui do outro lado. Eu vou arrematar aqui o fio e vou unir do outro lado. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer aqui o acabamento no nosso decote. Aqui, ó, eu coloquei o meu fio bem aqui no cantinho, tá vendo? Na parte de trás do decote, coloquei o meu fio aqui, no primeiro ponto aqui da parte de trás, e trabalhei aqui, ó, tudo ponto baixo. E eu usei aqui a agulha de número 3, tá? Trabalhei aqui de ponto baixo, ó, daí eu vim aqui, ó, fazendo ponto baixo e desci aqui fazendo ponto baixo nas carreiras de ponto baixo aqui. Aí eu cheguei aqui, onde a gente tem essas escadinhas aqui, ó, que a gente fez, tá? Eu tô chamando de escadinha, mas é essa aqui, ó, os aumentos que a gente fez, tá? Como nós vamos trabalhar aqui nos aumentos? Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu cheguei aqui na última carreira de ponto baixo, antes do aumento, tá vendo? Aí, aqui eu vou fazer assim, ó, 2 correntes. E venho aqui, ó, bem nessa... Pode ser no ponto alto aqui, no ponto alto, bem no biquinho aqui do nosso aumento, ó. Vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Assim, ó. Ou você pode também colocar a agulha bem nesse buraquinho que fica aqui, tá? E colocar um ponto baixo. Aí, ó, vou fazer 2 correntes. E venho no próximo aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui um ponto baixo. Faço novamente 2 correntes. E venho no próximo. Coloco um ponto baixo. Tá apertado o ponto aqui, pronto, ó, um ponto baixo. Aí, novamente, deixa eu puxar aqui. Ó, 2 correntes. Venho no próximo, um ponto baixo. Ó, como tá apertado aqui o ponto, eu posso vir aqui dentro mesmo, ó, e colocar um ponto baixo, dá na mesma, tá? Ó, 2 correntes. Aí, eu venho aqui no próximo e vou colocar um ponto baixo. 2 correntes. E venho aqui, vou colocar um ponto baixo. Então, aqui, ó, nessas escadinhas que a gente tem aqui, vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? 2 correntes. Um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui, não, ainda tem mais um aqui, 2 correntes. E venho aqui nesse último aqui e vou colocar um ponto baixo. Ó, aí agora, eu cheguei aqui, ó, onde eu tenho esses 2 pontos que a gente deixou bem no centro aqui do decote sem trabalhar, né? Tem os 2 pontos aqui. Então, eu venho no primeiro ponto e vou colocar um ponto baixíssimo, ó, baixíssimo, tá? E aí, eu venho no segundo ponto e também coloco um ponto baixíssimo. E agora, sem nenhuma corrente, eu já venho aqui, ó, pra dentro aqui, tá vendo? Que nós temos o primeiro degrauzinho aqui, né? Eu venho aqui dentro, vou colocar um ponto baixo. Aí, eu vou fazer 2 correntes
E vou voltando aqui, ó, colocando um ponto baixo sempre aqui dentro, ó. Um ponto baixo. 2 correntes. Um ponto baixo no próximo. 2 correntes. Um ponto baixo no próximo. 2 correntes. Um ponto baixo aqui no próximo. 2 correntes. E venho no próximo aqui, coloco um ponto baixo. 2 correntes. Um ponto baixo. 2 correntes. E venho aqui um ponto baixo. Então, aqui é o último degrauzinho que a gente tem aqui, né? Agora, eu vou vir diretamente aqui, ó, pra carreira de ponto baixo, tá vendo, ó? Já venho diretamente aqui e vou colocar um ponto baixo. E agora, vou sair colocando um ponto baixo em cada carreira de ponto baixo aqui, ó. Só ponto baixo, até chegar lá no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar a carreira. Ó. Chego aqui, faço o meu último ponto baixo na última carreira, e aqui eu já tenho o primeiro ponto baixo que fiz para iniciar a carreira. Então, eu vou cortar o fio e vou finalizar com agulha de mão. Então, eu puxo aqui, ó, e vou aqui finalizar com a minha agulha de mão, ó. Deixa eu aproximar aqui. Pronto. Aqui, ó, meu ponto tá aqui. Aqui tá o primeiro ponto, ó, o primeiro ponto aqui que fiz pra iniciar, tá vendo, ó? Tem aqui o primeiro ponto, opa, tá fora, né? Tem aqui, ó, o primeiro ponto que fiz pra iniciar e tem o segundo ponto. Então, eu venho aqui no segundo ponto, vou introduzir a minha agulha daqui pra lá. Agora, eu venho aqui, ó, no último ponto. Vou pegar essas duas laçadas do último ponto que fiz e vou passar aqui dentro do primeiro ponto, ó, por dentro do primeiro ponto, tá vendo? E aí, saio lá embaixo. E agora, só ajeito aqui. Pronto, finalizei aqui a minha carreira, ficou bonitinho, ó, igual os outros pontos, não dá nem pra ver onde a gente finalizou. Aí, aqui eu vou esconder o meu fio aqui por alguns pontos e vou dividir em duas perninhas e vou amarrar, pingo um pinguinho de cola e tá finalizada aqui a minha carreira. E aí, esse aqui também, eu coloquei o fio aqui, né? Esse aqui também eu vou dividir em duas perninhas e dou um nozinho e pingo um pinguinho de cola e pronto, tá finalizado aqui também. E prontinho, gente. Então, o decote aqui ficou finalizado. Aqui, se você quiser, você pode passar mais uma carreira de ponto baixo. Mas o meu, eu vou deixar assim, ó, dessa forma. Então, aqui, o meu decote já ficou pronto. Agora, nós vamos pra manga. Aqui a manga, nós vamos trabalhar da mesma forma, ó, do mesmo jeitinho que a gente fez no decote, a gente vai fazer na manga. Aqui, ó, eu tenho esse fio aqui em cima, que eu acho que eu já vou usar ele, ao invés de, eu vou começar aqui de cima mesmo, ao invés de eu começar aqui debaixo do braço, né? Então, eu já tenho esse fio aqui, que foi que eu costurei o ombro, então eu já vou dar um nozinho aqui no fio que vem do novelo e vou trabalhar com esse mesmo fio. Bom, então eu já dei um nozinho aqui, ó, já emendei o meu fio. Agora eu venho aqui e vou iniciar daqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar a minha agulha, continuo com a agulha 3,5, tá? Vou introduzir aqui em um ponto, ó. Nesse ponto aqui, vou buscar meu fio e vou fazer aqui, ó, uma corrente e volto no mesmo ponto e vou colocar um ponto baixo. E agora eu vou trabalhando ponto baixo, ó. Cada carreira de ponto baixo que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto baixo. As carreiras de ponto baixo que eu falo são essas que fica aqui, ó, tá? Que a gente fez de ponto baixo. São elas que são as carreiras de ponto baixo que eu falo aqui, tá? Então, vamos trabalhar só ponto baixo aqui, ó. Ó, cada buraquinho desse daqui, nós vamos colocar um ponto baixo.
Então, trabalhei ponto baixo até a última carreira aqui de ponto baixo e cheguei aqui nos degrauzinhos, ó, que a gente tem, né? Aqui, como se trata de uma cava de manga, então, para não correr risco da gente apertar a nossa cava, nós vamos trabalhar aqui, ao invés de 2 correntes, nós vamos trabalhar 3. 3 correntes, e aí eu venho aqui e coloco um ponto baixo. 3 correntes. Um ponto baixo no próximo aqui. Então, a gente vai trabalhando aqui, todos 3 correntes, tá? Cheguei aqui nos 4 pontos baixos que a gente tem aqui debaixo do braço. Aqui a gente não vai fazer ponto baixíssimo. Aqui a gente vai laçar a agulha e vamos fazer um meio ponto alto, ó. Retirando todos junto. Tá, ó, um meio ponto alto. Vou laçar a agulha, vou vir no próximo ponto e vou colocar um meio ponto alto. Laço a agulha, venho no próximo ponto, um meio ponto alto. Laço a agulha e venho aqui no próximo ponto e coloco um meio ponto alto. E agora, venho diretamente aqui para dentro do próximo degrauzinho e vou colocar um ponto baixo. E agora, vou novamente fazer 3 correntes. 1, 2, 3 e um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo no próximo, 3 correntes e um ponto baixo aqui no próximo. E agora aqui eu venho diretamente na primeira carreira aqui de corrente e vou colocar um ponto baixo. E agora, de corrente não, carreira de ponto baixo, né? Vou colocar um ponto baixo para cada carreirinha aqui, ó. Até encontrar o primeiro ponto baixo que coloquei para iniciar a carreira. Cheguei aqui no final da carreira, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo que coloquei para iniciar a carreira, eu venho nele e faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar mais uma carreira de ponto baixo aqui ao redor de toda a minha cava. Então, eu vou levantar uma corrente e venho no mesmo ponto, coloco um ponto baixo. E agora, eu vou sair colocando um ponto baixo para cada ponto da base. Cheguei aqui onde eu tenho as correntes, como eu tenho 3 correntes aqui, então eu vou colocar 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada corrente. Aí eu venho aqui onde eu tenho o pontinho baixo, coloco um ponto baixo sobre ele. E assim vai, onde eu tenho as 3 correntes, eu coloco 3 pontos baixos. E aonde eu tenho aqui o ponto baixo, eu coloco um ponto baixo. Onde eu tenho as correntes, 3 pontos baixos. Aqui no pontinho baixo, um ponto baixo. Cheguei aqui onde eu tenho os 4 meio ponto alto, eu vou colocar um ponto baixo para cada um deles. E aí, continuo aqui colocando os pontos baixos. Quando chegar no final da carreira, eu posso cortar e arrematar o fio da mesma forma que eu mostrei para vocês, como eu arrematei no decote. Então, gente, aqui a parte do nosso vestido já ficou pronto, o decote. Aqui nós temos a manga, ó, a manga ficou assim. E da mesma forma, a outra manguinha, trabalhada do mesmo jeitinho, tá vendo, ó? Então, as manguinhas, aqui as cavas das mangas já ficaram prontas, as duas. E o vestido também já ficou finalizado, tá? Se você fez da mesma forma que eu, pegou do outro lado para você continuar o seu vestido, a parte da pala, então aqui a parte da barra vai estar assim, tá? E aqui vai ficar com essa finalização aqui na barra. Ou se você continuou aqui, né? Então a sua barra já vai estar aqui com as 2 carreirinhas de ponto baixo, tá bom? Então a parte do nosso vestido já ficou pronto.
Agora o nosso próximo vídeo vai ser do sobretudo, tá? Eu ia colocar o sobretudo e o vestido tudo num vídeo só, mas ia ficar muito longo. Não é que ia ficar muito longo o vídeo, é que no outro vídeo da calça eu coloquei a calça e o top todo junto e deu confusão. As pessoas começou a me pedir o vídeo da calça, sendo que a calça e o top tá tudo junto. Então agora, nesse vídeo eu resolvi colocar o sobretudo separado do vestido, tá? Então o nosso próximo vídeo será do sobretudo. E já tá linkado aqui em cima no iCard, e também o link do vídeo do sobretudo tá aqui na descrição do vídeo, e eu vou deixar também fixado no primeiro comentário o link para você acessar e ir lá fazer o passo a passo do sobretudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo e que tenha dado certinho aí para vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, deixar aqui um comentário, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, para que mais gente possa ver esse passo a passo e possa fazer também, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!